As produções cinematográficas estão feitas para nos surpreender. Mas o que às vezes nem chegamos a saber é que no meio dessas produções, às vezes acontecem coisas muito bizarras e inesperadas. Algumas delas são intencionais, mas outras foram apenas acidentes felizes. Em certos casos, até chegamos a ver na tela, mas muitas vezes ficam escondidos como pequenos segredos da história do cinema. Neste vídeo eu vou te contar alguns fatos estranhos e fascinantes de alguns dos melhores filmes de todos os tempos, que eu tenho certeza que você não fazia a menor ideia. Mas antes, já aproveita para se inscrever no nosso canal e garantir assim que não vai perder nenhum dos nossos vídeos. E fica até o final, que tem muitas coisas legais. Vamos lá? Tem uma cena bem conhecida naquele primeiro filme do Homem-Aranha de 2002, onde Tobey Maguire, como Peter Parker, é visto ajudando seu crush, Mary Jane, depois que ela escorrega na cafeteria da sua escola. Seu almoço voa pelo ar, mas Peter, também conhecido como Homem-Aranha, consegue resgatá-la e pegar todos os itens de seu almoço com sua bandeja. A cena não foi feita usando CGI, nem foi montada a partir de diferentes tomadas. O supervisor de efeitos visuais, John Dykstra, disse que Maguire pegou tudo mesmo, só que levou apenas 156 tomadas para dar certo. Kirsten Dunst, que interpretou Mary Jane, também disse que não foi usado CGI e acrescenta que a bandeja aparentemente estava presa à mão de Maguire durante as filmagens para ajudá-lo a pegar os itens. Eu tenho certeza que quando você vê essa famosa imagem de código caindo, tem um filme que automaticamente vem na sua cabeça. Claro, pois todos os filmes que existem de Matrix começam com a mesma chuva digital, linhas verticais de código fluindo pela tela para representar um ambiente virtual no qual os humanos estão presos sem saber. Bem, o homem por trás do icônico código é Simon Whiteley, um designer de produção e conceito que revelou as origens do design em uma entrevista. Eu gosto de dizer a todos que o código de Matrix é feito a partir de receitas japonesas de sushi, disse Whiteley, explicando que escaneou os caracteres de livros de culinária japonesa de sua esposa. Ele disse que sem esse código não há Matrix, sem dúvida, pois até quem não assistiu o filme reconhece esses símbolos. Mas será que os japoneses conseguem ler e ficavam mais confusos ainda? Tipo, o que tem a ver arroz e salmão com esse filme? E nosso poderoso chefão, o Don Corleone, não deveria estar acariciando um gato durante seu tete-a-tete com Bonacera. O diretor Francis Ford Coppola viu o animal no set e decidiu incluí-lo na cena. Enquanto Don Corleone explica calmamente sua ideia de amizade ao agente funerário Bonacera, a primeira tomada quase completa do corpo de Don revela um convidado inesperado, um gato cinza e branco sentado no colo de Marlon Brando. O gato nas mãos de Marlon não estava planejado, disse o diretor Francis Ford Coppola mais tarde. Eu vi o gato correndo pelo estúdio, o peguei e coloquei em suas mãos sem dizer uma palavra. Aparentemente, Brando adorava crianças e animais, e o gato acabou fazendo parte da cena. No entanto, quase arruinou a tomada. Quando a equipe de som ouviu o diálogo de Brando, não conseguia entender uma palavra do que ele estava dizendo e temia ter que usar legendas. O problema não era Brando, mas sim o gato, cujo ronronar arruinou o som. Ainda dá para ouvi-lo na trilha sonora. Em O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, Viggo Mortensen como Aragorn é visto chutando um capacete como expressão de frustração, achando que Merry e Pippin morreram. Essa cena, segundo o diretor Peter Jackson, exigiu 4 tomadas iniciais, após que o cineasta decidiu dar a Mortensen uma última chance. Durante essa última tomada, que está incluída na versão do filme, Mortensen solta um grito prolongado e primal depois de chutar o capacete e cai de joelhos. A razão para essa intensidade adicional, como depois se descobriu, deve ser o fato de que Mortensen quebrou 2 dedos dos pés ao chutar o capacete e incorporou a dor em sua atuação como Aragorn, querendo ou não, né? Doeu, mas a cena ficou ótima. Está ficando surpreso? Porque nós também ficamos. Aproveita e deixa seu like e fica ligado até o final, que tem muito mais.
Se as pessoas soubessem de onde vieram os sons em Jurassic Park, ele teria uma classificação etária restrita. Hugh Gary Rydstrom, que foi o designer de som do filme. Embora o trabalho em Jurassic Park tenha sido divertido, Rydstrom o lembra como um grande desafio. Ele teve que criar dezenas de sons de dinossauros diferentes, essencialmente do zero, uma vez que ninguém realmente sabe como esses animais extintos teriam soado. Sua solução foi passar meses gravando sons de animais, alguns exóticos, outros não, e depois ajustar esses sons caseiros para criar algo tipo alienígena, mas ainda orgânico. É um pouco embaraçoso, mas quando os velociraptores latem uns para os outros para se comunicar, é uma tartaruga acasalando. Isso foi gravado no Marine World e levou bastante tempo, pois as tartarugas acasalando, você sabe, demoram. No entanto, esse não foi o único elemento animal usado para criar os sons dos velociraptores. Quando o velociraptor aparece na janela da porta da cozinha, o barulho da respiração é de um cavalo. De fato, o som do cavalo foi usado em cerca de 3 ou 4 dinossauros diferentes. E quanto ao sibilar que o Velociraptor faz quando embosca o guarda-caça Moldon, o que o leva a murmurar, garota esperta. Garota esperta. Isso é de um ganso. Você precisa irritar um ganso. E não é preciso muito para deixar um ganso irritado, pois eles parecem ficar irritados com tudo. O que você precisa fazer apenas é se aproximar de um deles e colocar um microfone perto do bico e pronto, você terá esse sibilar. E esse é o sibilar que Moldon ouve antes de morrer. Em Alien, o oitavo passageiro, durante a cena da criatura saindo do peito de John, os atores não sabiam o que estava prestes a acontecer. Então suas ações absolutamente horrorizadas são reais. O diretor apresentou a história de forma que os atores sentissem que o personagem de John Hurt seria o único verdadeiro herói entre eles. Mostraram uma maquete para os atores, mas não mostraram como iria funcionar. Eles apenas disseram, a cabeça vai se mover e terá dentes. E tudo o que dizia no roteiro era, esta coisa emerge. Na cena, a cabeça de John era real, e ele estava embaixo da mesa, o peito era artificial e estava parafusado, dando a ilusão de que era ele inteiro deitado. Como na época as próteses não eram muito legais, o diretor pegou coisas de um açougue e uma peixaria para rechear a criatura e conseguir o efeito desejado. Então, tinham que ser rápidos para filmar, pois tudo começou a feder muito. Quando finalmente prepararam tudo e chamaram os atores, eles viram que todo o cenário estava protegido por plástico ao melhor estilo Dexter. Todo mundo está usando capas de chuva e tem baldes por toda parte, o que acharam bastante estranho. Dá para imaginar que quando finalmente começaram a rodar e aquela coisa saiu do peito de John, todo mundo ficou apavorado. Veronica Cartwright, a atriz que interpretava Lambert, desmaiou quando o sangue a atingiu. Ninguém esperava que fosse tão intenso. E nossa última curiosidade tem a ver com um dos filmes da icônica saga Rocky. Sylvester Stallone queria que as cenas de boxe em Rocky 4 parecessem tão reais que pediu para Dolph Lundgren, o Ivan Drago, que o acertasse de verdade em algumas ocasiões. No dia da cena de luta, Stallone disse a Lundgren para esquecer a coreografia. Apenas vá lá e tente me acertar, ele disse ao seu colega de atuação. Durante o primeiro minuto da luta, será uma briga livre. Sentindo-se bem após o dia da filmagem, Stallone diz que aquela noite percebeu que algo estava errado. Ao analisar as filmagens, Stallone afirma que o soco que causou todo o dano foi um uppercut, que pegou as costelas e fez o coração bater contra a caixa torácica. Os médicos disseram ao ator que esse tipo de lesão geralmente ocorre em colisões de frente. Stallone brincou e disse aos médicos que, em certa forma, fora atingido por um ônibus. Tudo que eu fiz foi obedecer ordens, brincou Lundgren. Ele era o chefe, só fiz o que ele me mandou. A cena impressionante rendeu a Stallone 9 dias na UTI. E aí? O que você achou destes fatos incríveis de algum dos melhores filmes de todos os tempos? Qual te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários!
Para nós, o mais legal foi o das tartarugas. Se você prestou atenção ao vídeo, sabe bem do que estou falando. Gostou do vídeo? Então aproveita, se inscreve no canal e já dá uma olhada nos nossos outros vídeos, que teu apoio é fundamental para nós. Obrigada por chegar até aqui e até a próxima!